Oi, amores. Oi, Paty. Você foi a primeira de novo. Gente, chega aí, pelo amor de Deus, porque essa conversa tá muito boa. Essa conversa aqui, meu, acho que eu tenho que fazer uma série com o Bruno. Toda semana a gente tem que Pronto, conversar. Igra. Ô, Bruno, a gente vai ter que fazer uma série, um encontro semanal, sabia? Porque é É muito. ótimo. Inclusive, Igra, eu quero te convidar, quando tiver meus cursos, para você vir também como professor para os meus cursos. Ah! Eu quero conversar com você, para você também vir. Eu coordeno um curso, Igra, de pós-graduação em Ah, práticas integrativas, sim. entendeu? Aqui na faculdade. E aí lá tem um módulo que é de constelação, de constelação familiar, de constelação. Que eu vi que Nossa, você trabalha com isso também, né? eu tô fazendo a formação, inclusive. Então, eu percebi. Amanhã eu vou fazer uma live com uma facilitadora de constelação, com uma profissional, e eu vou falar da TSFI, que é uma das filhas da constelação. Mas olha só, eu aceito, já está aceito. Voltando, Obrigado. voltando àquilo que a gente estava falando, porque é uma coisa que eu comecei a descobrir dentro de mim, que eu falei, caramba, essa é a chave da porta da jaula. Porque assim, a gente tem o nosso aspecto masculino e nosso aspecto feminino. O que é que a gente aprendeu na nossa sociedade? Que a gente é uma metade da laranja, que a gente é um pedaço de alguma coisa e que a gente precisa encontrar alguém que vai nos completar. A gente aprendeu esse absurdo de que, né, que o amor vem de fora. Então a gente se acostuma a viver com buracos de carência, né? Eu não sei, coitadinho do nosso cérebro, como é que ele tá, porque eu não sei se no nível físico cerebral existe essas sinapses de carência, essa química que envenena nosso corpo, que é a própria carência, que é esse medo da falta, que é esse pensamento na escassez, que eu vou perder o outro, que eu vou perder qualquer coisa, que eu vou estar em falta na vida, falta de amor, falta de dinheiro, falta de qualquer coisa. Esse nosso comportamento baseado na falta, na escassez, na solidão, é um negócio pavoroso para o nosso ser. E a gente cultiva isso. Só que eu comecei a perceber, eu falei, caramba, se eu trabalho o meu aspecto masculino, ou seja, minha autoproteção, a guardiã de mim mesma, por exemplo, né? Se eu tenho consciência de que meu corpo é sagrado, que eu não vou deixar ele ser invadido, se eu tenho consciência de que a minha vida é sagrada, que o meu trabalho é sagrado, que nada, que eu não vou deixar ninguém invadir, se eu tenho esse aspecto masculino presente, positivado, né, no meu ser, eu não preciso de um homem como muleta. No dia que eu tiver um homem na minha vida, ele vai ser meu companheiro, ele vai andar junto comigo, mas eu não vou estar nessa dependência, nessa codependência, né? Nem vou entrar numa relação cheia de máscaras para ser agradável, para a pessoa não me abandonar. Eu vou ser eu. Quer ficar comigo, maravilha. Se não quiser, tá tudo bem. Vamos ser amigos. Aí o meu lado feminino também pode ser trabalhado, que é esse lado, esse poder na receptividade, no amor. A minha criança, né? Minha criança interior, se eu cuido dela, se eu dou colo, se eu dou compreensão, se eu dou amor, se eu dou brincadeira. Então eu fiquei pensando, falei, caramba, eu tenho dentro de mim a Sagrada Família. Eu tenho o masculino, eu tenho o feminino e eu tenho a minha criança interna. Assim, eu tenho uma, né, a Santíssima Trindade para ser trabalhada, para ser desenvolvida e parar de encher o saco das pessoas com esse monte de carência. Então, assim, Exato. no nível cerebral, comportamental, como é que funciona? Aonde ficam essas carências, né? Eu não sei se isso tem também uma coisa bioquímica, né, que acontece nesse nível das carências. Queria saber sobre isso. Tá? O registro disso é no inconsciente. Então, sempre qualquer trauma, conflito, angústia, medo, sai do nível da consciência e vai para o inconsciente. A gente Hum. não sabe ainda um local físico que ficam as sinapses inconscientes. A ciência não sabe ainda. Porém, a gente sabe que esse inconsciente nosso é onde está lá registrado nossos medos todos.
entre nossas angústias, aflições, fica no inconsciente e aí começa a liberar um hormônio, que esse é o hormônio químico negativo, que o excesso dele é perigoso, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio que o excesso dele vai causar, por exemplo, imunidade baixa, vai causar morte de neurônios, é um hormônio que mata os neurônios em excesso, ligado a esse estresse. Você falou em relação a esse yin yang, masculino e feminino, eu acho que a visão nossa, o papel nosso enquanto ser humano também, é ser andrógeno. Quando eu falo em ser andrógeno, é você ter em você o homem e mulher. Sim, Então, buscar essa iluminação e, junto com isso, você vai entender que você é um ser andrógeno. Dentro de você tem elementos do homem e da mulher. E se você tiver desequilíbrio em relação a isso, aí surge um complexo, uma demanda, surge uma carência. Você vai querer buscar no outro aquilo que falta em você, sabe? Ou seja, não está buscando uma pessoa que você ama literalmente aquela pessoa, mas sim porque falta em você um aspecto. Você querer buscar sempre aquilo que falta em mim. E não é aquele amor real, entendeu? E aí você falou em relação, Ingra, aí você buscar a pessoa de sombra. E eu lembrei de um caso também de uma paciente minha, que é, inclusive, tudo que eu conto aqui, gente, é importante falar isso. Eu peço aos meus pacientes que me autorizem a contar, tá? Então, eles autorizaram eu contar isso. Então, é uma paciente minha que ela tem ela se acha, Ingra, assim, muito feia, se acha muito velha, se acha muito horrível. Ela dizia para mim assim: pô, professor, me acha horrível, uma pessoa antipática, uma pessoa chata, eu me vejo uma velha. Aí eu falei assim, esse desenho para mim. Ela se desenhou para mim, né? Aí fez um desenho de uma velha, literalmente uma idosa assim, muito feia o desenho. Aí eu falei, você se vê assim? Ela disse sim. Aí eu perguntei, por que essa imagem dessa? Bora conversar sobre isso? Fomos conversando. Ele demorou um tempo para chegar no ponto. Aí eu cheguei no ponto que eu queria. Ela foi dada, ela foi doada à mãe dela, para a avó. A mãe doou ela para a avó. E a avó era uma pessoa que agredia muito ela. Ela tem muito trauma em relação com a avó. A avó batia nela, xingava ela, tudo isso. Ou seja, ela criou uma sinapse em relação a essa avó, uma sinapse negativa. E ela, tudo que ela olha hoje para fora é uma imagem da avó dela, no inconsciente dela. E ela se vê velha porque ela se via, ela acha a avó chata, acha a avó. Eu peguei assim, vem cá, pegue para mim aí uma foto de sua avó. Incrível isso, incrível. Ela pegou a foto da avó e colocou do lado da imagem que ela fez, do autorretrato. Era a mesma coisa. Ela desenhou a avó sem saber. Ou seja, no inconsciente dela, estava registrado ali o trauma dela, que era a avó dela. Aí eu falei assim, agora, ó, vamos fazer uma coisa agora. A gente vai fazer uma cerimônia de enterro. A gente vai fazer uma cremação agora. Você vai pegar essa imagem sua, que você se vê aí, e bora fazer uma cremação disso, um símbolo de cremação. Bote isso no vasilhazinha, bote fogo nisso, pegue a cinza e jogue para o universo. Aí fale assim, ó, eu não sou isso, eu não sou minha avó, eu sou eu. Desconstrua essa imagem de sua avó que você tem dentro de sua alma, da sua sombra, que você não é assim. Aí ela fez isso, a cerimônia toda. Depois ela desenhou para mim, ela sonhou com a imagem de uma pessoa, de uma senhora, bonita, alegre, sorridente. E aí desenhou para mim isso. Falei aqui, ó, olha a evolução agora. Você trabalhou sua sombra e renasceu agora outra pessoa. E é assim que a gente vive, Ingra. A gente vive toda hora projetando coisas. tá. Sempre projetando, Não, sempre. incrível essa história que você falou aí, Bruno. E aí eu quero entrar numa coisa que toda essa conversa pediu para eu de novo, chegou num ponto que eu quero muito te perguntar. Assim, é o ponto crucial dessa conversa toda. Porque a gente não existe nenhuma prova de que existe um mundo lá fora da maneira que a gente aprendeu. Não existe nenhuma prova. O que que acontece? Tudo que a gente vê com os olhos físicos, toda a matéria, sei lá, esse copo, essa lâmpada, tudo é uma imagem captada pelo nosso olho físico, como uma câmera, que vai para o cérebro e vai ser codificado pelo cérebro. Vai ser reconhecido pelo cérebro a partir de um banco de dados, né? De coisas que ele já conhece, enfim. Mas então tudo que a gente vê lá fora passa por uma interpretação por uma significação. A gente até na outra conversa falou sobre isso, né? As coisas não têm um significado próprio. É cada um que vai dar um significado para aquela coisa. Então, assim, o mundo lá fora, entre aspas, é uma interpretação que eu faço dele. Então, Exato.
Na verdade, não existe. Na física quântica também tem essa explicação, mas eu nem vou para a física quântica porque é uma ferramenta muito fácil para falar disso. Se a gente ficar só nesse aspecto mesmo, né, do significado, um aspecto mais filosófico, não existe uma prova real de que tem alguma coisa lá fora. Porque tudo que a gente tem é a experiência, é o significado que a gente dá para as coisas. Então, assim, a vida é uma grande experiência. E aí, um insight que me veio foi assim: a prova de que não existe nada concreto, material, e só existe a experiência, é que a gente sai da vida exatamente como a gente chegou. A gente não leva nada material. A gente não leva dinheiro, a gente não leva casa, a gente não leva relacionamento, a gente não leva nada. Então, gente, isso é a prova de que isso aqui é um grande sonho de experiências. É um palco de experiências. Então, a gente não está aqui para fazer o certo ou o errado. Não existe o certo e o errado. Existe a gente ter que experienciar o que a nossa alma pede para a gente experienciar. E o que a minha alma pede para eu experienciar não é o que o Joãozinho ou a Mariazinha acha que é bom para mim. É o que a minha alma está pedindo. Então, assim, quando veio esse insight sobre né, que a única coisa real é a experiência, não tem mais nada real, né? Nem vou entrar no aspecto mesmo da composição da matéria, mas de fato não é real. A gente só sai da vida com a experiência que a gente teve durante a vida. Isso é um grande sonho, né? Muito parecido com o sonho que a gente tem à noite. E a gente não para pensar nisso na sociedade. A gente fica nessa caixinha, né? De tudo que contam pra gente. Enfim, comente sobre isso, por favor, Bruno. Tá? Eu só queria comentar aqui o que Cris Personal falou sobre o caso que eu contei. O que, na verdade, ela tinha essa visão da avó dela, sendo uma pessoa velha, feia, porque a avó deu um trauma nela. A avó maltratava ela, sabe? Então ela tinha uma visão negativa em relação à figura velha e feia. Que no inconsciente dela, ela projetou essa imagem de que a avó dela era uma pessoa velha, feia, que maltratou ela, que batia nela, entende? Ela criou essa imagem da avó. Então, não é que todo o velho, o idoso, tenha essa visão negativa. Não, ela tinha essa imagem em relação à avó dela, porque a avó fez nela algo ruim. Batia nela, maltratava ela. É isso que eu quis falar. Entendeu? E muitas vezes a avó poderia estar repetindo um padrão dentro do sistema Também. familiar. Exato. Se a pessoa Exatamente. que te perguntou quiser amanhã vir na live da constelação familiar, vai ser bem E interessante. aí vai ser melhor, para entender. Repete padrões que vêm fisicamente pra gente, muitas vezes. Exato. Nem Exato. sabe de onde veio. Tá, mas fale Exato. aí, Bruninho. E aí, nessa questão, é fundamental a gente ter essa visão de que o ser humano é um ser holístico. Então, a gente tem várias vidas, né? E uma vida só. A gente vai nascer, vai crescer, desenvolver, vai morrer literalmente, mas na vida em si, vai morrer o Bruno várias vezes. Já nasceu o Bruno outras vezes, entende? E é importante ter essa noção, essa reflexão, porque até alguém perguntou aí sobre como controlar, por exemplo, diminuir essa autocobrança. Autocobrança é isso. É você não criar expectativa. Sabe? A expectativa em excesso é sinônimo de frustração. Então, se você fica criando expectativa muito em relação à vida, em relação às coisas, às pessoas, vai ter frustração em relação a isso e vai ter demandas em relação a isso. Porque não é à toa, por exemplo, as pessoas hoje estão sofrendo muito em relação a problemas mentais, psicológicos, depressão, ansiedade, aflição, enfim, tudo isso está vindo à tona agora. Então parece que a pandemia despertou em nós algo que já existia, porque é isso que acontece. Já existia em nós esses complexos todos. Mas aí a pandemia desperta o que já existe dentro de nós. E é importante agora para trazer luz para isso e conhecer isso. Então se você, por exemplo, está com insônia, está com medo, está com angústia, pare um pouquinho, converse com isso. Converse com o que está acontecendo. Eu tenho outro caso também de uma outra paciente minha, que ela também, Ingrid, ela tem muito medo da vida. Ela pilota moto, quando pega na moto, aí sente medo. Tudo que tem na vida sente medo. Não consegue fazer nada, sempre medo, 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 medo. Até na hora de dormir, ela sente medo porque a morte é irmão gêmeo o sono é irmão gêmeo da morte. Então eu tenho um medo assim, em relação à vida, em relação a tudo. E aí eu fui voltando com ela para chegar no ponto chave que começou esse medo.
onde começou esse medo dela na vida, onde foi o processo. Aí ela me disse, ela relatou sem querer, é interessante que em terapia acontece esses eventos assim, sem querer a pessoa fala aquilo que dói, a pessoa aí tem uma catarse muito grande quando toca no ponto que machuca. Ela me disse, esse medo que ela tem em relação a tudo começou, Ingra, no momento que ela percebeu que a família começou a rejeitar ela. Ela começou a ficar adolescente, aí a mãe começou a forçar ela a trabalhar para sustentar, a sair de casa para trabalhar, ou seja, ela percebia ali que a família estava rejeitando ela. E ela começou a ter um medo da vida em relação a tudo isso, porque ela não tinha mais o amparo da família. E a partir daí, o medo começou. E ela hoje, com 30 e poucos anos, ainda tem um medo à flor da pele, sendo que é algo que aconteceu lá atrás. Então, às vezes, um ponto que acontece em você lá atrás manifesta hoje em sua vida adulta, Uhum. sabe? Então é importante a gente ter esse conhecimento e saber que a gente é um reflexo daquilo que está lá atrás. O passado é importante você ir lá, voltar no passado, estudar o passado, mas não ficar no passado com ressentimento. É voltar lá, entender o passado e vir para o presente. Trazer para a consciência tudo isso e É, viver o presente. tem até umas pessoas falando. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa porque tem milhões de perguntas. Só que, assim, tá vindo. O universo tá mandando também muita pergunta. Então, às vezes, eu não tô fazendo pergunta que o pessoal tá colocando, tem comentário direto. Desculpa, gente. Mas ali a Thaís acabou de falar sobre essa questão de olhar para, né, para a nossa história, para tudo que aconteceu com a gente. Ela tá falando regressão, hipnose, mas nem precisa, gente, de regressão ou hipnose. Pode até usar, né? Tudo é ferramenta. Mas eu acho que se a gente começar a desenvolver, né, Bruno, essa coragem, essa vontade de olhar para né, para esse inconsciente, para essas águas profundas, se a gente começar a desconstruir esse medo que a gente tem da sombra, da noite, do escuro, do desconhecido, porque eu percebo que isso é um trabalho que a gente tem que fazer, que não é o outro que Isso, vai Nina. fazer por a gente. Muitas vezes a gente também busca uma ferramenta assim, a gente quer terceirizar esse encontro com a sombra, né? A gente quer achar Exato. alguém que faça isso por a gente. Então, assim, se a gente conseguir ter coragem para trilhar esse caminho, fazer o passo a passo para descer nessa profundeza e encarar esses monstros, isso eu acho que é o mais libertador, né? Sem Isso que precisar ela que fala. nos conduza. Exato. A Isso foi pessoa. Thaís que perguntou. Diga. Exato. Eu também faço no meu curso, na minha terapia, eu faço regressão e hipnose. Inclusive, quem quiser entrar em contato comigo para isso, claro que agora eu não estou fazendo por conta do isolamento. Ah, eu tô. O telefone é o 71, que é Salvador, tá? 71991318517, tá? 71991318517. Meu Instagram é Bruno Pitanga, underline neurocientista. E aí, nesse processo, ainda tem pessoas que acontece. Às vezes, o acesso para o inconsciente está muito vedado. Então, a pessoa criou muita defesa para ela mesma conseguir entrar no inconsciente dela. Aí tem que ter ferramentas para isso. E aí, muitas vezes, é importante, nesses casos, em que a pessoa está muito blindada do inconsciente, para não acessar o processo, aí, nesse caso, aplica uma ferramenta como essa. Então, não é todos os casos que eu uso. É quando eu vejo que a pessoa tem muita blindagem em relação ao acesso, não permite que chegue na sombra. Entendeu? Que acontece com muita frequência isso. Nosso cérebro ele é muito esperto, nosso cérebro. Ele consegue criar defesas para não acessar aquele nível. É incrível, Inga, isso é muito real, isso é muito real. Isso acontece muito, gente. Presta atenção no que eu falo para vocês. Quando você se propõe a um trabalho de autoconhecimento, uma terapia, uma live como essa, um trabalho com Inga, enfim, alguma coisa que você vai se melhorar. É incrível como sua consciência e seu inconsciente trabalham para impedir isso às vezes. Começam a acontecer situações no seu ambiente para que você não venha para a live, para que você não vá para a terapia, para que você não vá para a sua religião, porque o seu consciente não quer que você enxergue isso, que vai lhe causar dor. Ele prefere que você fique na sua zona de conforto. Então, às vezes, eu estou com um paciente assim, numa live, é incrível, na live não, na terapia online, aí, quando chega no ponto exato do trauma, a internet cai. E não é por acaso, não. O superior organiza isso, né? Organiza. Isso é incrível, isso é incrível. Até em terapia física mesmo, no consultório, acontece isso às vezes. Ah, professor, eu caí.
Ó, professor, eu senti uma dorzinha aqui no coração, uma diarreia. Isso é inconsciente. É projetando em seu corpo situações para você não ir se conhecer. Porque se conhecer dói, se conhecer machuca. Aí seu cérebro te protege em relação a isso. Você não fazer isso, você tem que ter força. É Tem que ter porque muita força de vontade para fazer isso. eu Aí acho só que para terminar, Ingrid, nesse caso, sim. aí essa paciente minha, que era difícil acessar esse inconsciente, ela criou várias estratégias de defesa para não acessar isso, entende? Sempre se referia com dores no corpo, diarreia, sempre que tocava no ponto, ela queria mudar de assunto, ou seja, não queria entrar. Aí eu fui entender o caso dela. Ela tinha uma relação muito ruim com a mãe, ela tinha uma relação péssima com a mãe, não conseguia falar que amava a mãe, não conseguia dizer, olhar para a mãe, nada. E não entendia por que isso. Aí me procurou. Aí numa sessão de regressão com hipnose, que eu fiz com ela voltou no trauma. E a pessoa sempre volta na hora do trauma. Ela voltou na hora do trauma. Ela voltou no momento do útero, da vida intrauterina dela, mais ou menos no quinto mês, sexto mês. Ela voltou nesse período e ela lembrou, Ingra, ela lembrou, no momento da hipnose, que a mãe falou para ela que queria abortar ela. Só que não abortou. Ela falou para a gente isso, entendeu? Que ela lembrou desse aspecto, que ela não sabia disso. Quando ela voltou da sessão, ela falou, professor, será que isso é verdade? Eu falei, não sei. Converse com sua mãe, entendeu? Aí ela foi conversar com a mãe dela e a mãe confirmou isso. Aí pediu perdão a ela, pediu perdão, aí rolou aquele amor, sabe? Aquele amor de perdão, de desculpa, aquela sincronicidade aconteceu e se perdoaram. E aí estão vivendo felizes, muito felizes estão vivendo atualmente, sabe? Porque ela resgatou um aspecto da sombra dela, trouxe para a consciência e agora está vivendo feliz da vida. Então esse processo é muito complexo. Então entender a mente humana e o inconsciente especialmente é algo muito complexo e muito sério. Sim, Entende? É muito sério. Você não pode entregar sua cabeça a qualquer pessoa, claro, sabe? Tem que ser uma pessoa que tem um preparo, que sabe o que está fazendo. claro. Entendeu? Que se ela for para o caminho errado também, piora a situação. Piora. Entendeu? Não, com esse relato que você falou, até me deu vontade de conhecer, mas você sabe, de experimentar, mas você sabe que a constelação familiar faz exatamente, é uma ferramenta que leva para esse lugar também que a ferramenta da hipnose ou da regressão leva. Porque a constelação familiar, que age pelo campo morfogenético, né, o inconsciente coletivo, o campo unificado, ela, ela considera de que não somos almas isoladas em corpos separados. Somos uma única alma que se manifesta em cada pessoa, se manifesta de todas as formas. Mas é um campo unificado de consciência, de fato. E cada sistema tem o seu campo do próprio sistema. Então, assim, diversas vezes, inúmeras vezes, dentro de uma constelação familiar, aparece ali a representante da mãe, que é uma pessoa que nem sabe, nunca ouviu falar, nunca conheceu aquela mãe. A representante relata que sente vontade de fazer o aborto, ou que é um momento muito difícil na vida dela, então ela está tendo dificuldade de aceitar a gravidez. Só que isso vem à tona com todo um contexto em que aquela mãe teve esse pensamento, né? Onde aquela mãe estava vivendo realmente uma dificuldade, onde aquele pensamento foi natural naquele momento, não foi uma maldade com a filha, foi por amor. O que é bonito, o que é lindo desse trabalho, e com certeza é uma força que está dentro da própria manifestação da vida, é que tudo que acontece é por amor. Às vezes é um amor distorcido, às vezes é um amor de apego, mas é o impulso do amor movendo as pessoas, né? E aí a gente precisa olhar para isso. Aí, E é Bruno, isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com você e com o público que está ouvindo aqui também. Que isso que você falou, Ingrid, é muito importante. Entendeu? Você que me ouve aqui agora, é fundamental você expressar para você mesmo esse amor que você tem por você. Entende? Porque o amor é fundamental. O amor que eu falo é esse amor uno. Esse amor pelo universo. Não é amor só por alguém que você ama fisicamente da sua família, não. É o amor geral, pelo universo como um todo. É um amor cósmico, sabe? É uma palavra muito forte, o amor, um sentimento muito sublime, mas que poucas pessoas sentem atualmente, Ingra. As pessoas sentem um amor pelo pai, pela mãe, pelo filho, mas esse amor cósmico, poucas pessoas sentem, porque não sabem trabalhar a sombra. Então acham que o mundo é aquela caixinha ali apenas, sabe?
Quando você começa a trabalhar esse amor cósmico, você vê que o mundo é muito mais do que isso. Você começa a ver, como eu falei para você, começa a ver aquilo que ninguém vê. Começa a ver a beleza numa formiga, numa barata, a beleza em tudo, sabe? Porque isso é o amor. E a Isso é o beleza amor. a beleza na sombra, né, Bruno? A beleza também na raiva, a Exatamente. beleza também nas limitações humanas. É isso que você falou, né? A gente idealiza o mundo ou idealiza nós mesmos, né? A gente tem esse eu idealizado, que é por isso que a gente se frustra, que a gente se cobra muito, que a gente se culpa. A culpa é uma grande corrente contra a evolução. Assim, eu acho que a culpa é assim, é o tipo da coisa que não serve para nada. Pega a culpa e joga no lixo. Porque a culpa, inclusive, impede que a gente aprenda alguma lição quando a gente erra, que não existe isso, né? Mas tudo bem. Quando a gente erra, em vez de aprender com aquilo e seguir em frente, a gente amarra uma corrente de culpa no pé e fica parado naquele erro, né? Aquilo fica ali aprisionando, a gente não evolui, a gente não caminha, porque tem um erro arrastando a gente para baixo, para trás, é uma loucura. E aí eu queria te perguntar, Bruno, assim, a gente tem essas ferramentas, por exemplo, a hipnose, a regressão, a constelação familiar, as plantas de poder, que nos ajudam a expandir a consciência, né? Aí eu te pergunto, como neurocientista, a gente tem capacidade sináptica para já atingir uma expansão de consciência permanente? Entende o que eu falo? Como é que está nossa evolução cerebral dentro dessa possibilidade de consciência expandida? Ainda tá distante, viu, Ingra? Ainda está distante, a humanidade está distante disso ainda. Estamos caminhando nisso, né? Então, mas as pessoas como um todo ainda não perceberam a importância de expandir a consciência, tá? Porque expandir a consciência para nós da neurociência é justamente isso que eu falei para você. Expandir a consciência é você começar a olhar para aquilo que ninguém vê, a ouvir aquilo que ninguém ouve. E é justamente esse aspecto que você une a sombra na consciência. Só que é um trabalho muito difícil para ser feito. As pessoas preferem, muitas vezes, Ingra, tomar um remédio. Então, sentem um sintoma, tomam um remédio, pronto, estou ótimo. Dor de cabeça, tomam de pirona, passou. Dor de estômago, tomou aqui, estou com isso, toma isso. Então, para tudo tem um remédio. Entende? Aí você acaba não tendo acesso à sua sombra. Porque os remédios vêm e tapam esse acesso que você teria para o inconsciente. O remédio tapa isso. Entende? Perceba, por exemplo, quando você toma, por exemplo, um Rivotril para dormir, por exemplo. Se alguém toma aí, por exemplo, um Rivotril. Toma um Rivotril, você não atinge o sono REM. Você fica só no sono N-REM. Aí você acorda muito mais cansado, porque o sono que repousa é o sono REM profundo. E a droga psicotrópica não permite acessar o sono N-REM. Só fica no sono REM superficial ali, sabe? Ou quer dizer, o contrário, né? Me Ô, confundi. Então você Bruno, não atinge. Oi. eu fui viciada por mais de um ano em remédio para dormir. E Então. eu sentia coisas horríveis. Eu não sei nem se era queda de pressão ou pressão que subia, não sei o que que era. Disparo de coração. Recentemente eu perdi um amigo e foi uma parada cardíaca, mas ele chegou a ligar para o médico e o médico falou que eram os remédios. Ele há muitos anos era viciado em remédio de dormir. Michael Jackson também, dizem que a morte dele tem a ver com isso, né? Com remédio para dormir. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas, assim, de experiência própria, é que o remédio para dormir, ele é hipnótico, ele deixa a gente um robô, ele deixa a gente zumbi. É um negócio tão perigoso, gente. Assim, remédio para dormir é uma coisa muito, muito perigosa. E eu tive uma cura, né, num momento de extrema expansão de consciência, graças a uma experiência com planta de poder. Então, assim, eu acordei, eu falei, caramba, agora eu entendi tudo. Agora eu tô entendendo, né, assim, detalhes da minha vida. Eu falei, sabe quando você vê, assim, o quadro todo? Foi assim, como se minha consciência realmente ganhasse o tamanho do universo, assim. Eu enxerguei todos os meus corpos sutis e densos, toda a minha vida, todas as minhas ações. É como se fosse o momento da morte. Que olha que presente Exato. é o momento da morte, onde sua vida aparece assim na sua frente. Só que Exato. essa morte que você se permite diariamente ou em algumas situações,
numa situação de uma terapia profunda, por exemplo, ou de uma ritualística poderosa, transformadora, essa morte é uma morte onde você vê tudo que você pode ver, onde você tem essa extrema expansão de consciência, só que você não acabou a vida. Você volta para a vida e você pode corrigir tudo que você está fazendo que é autodestrutivo. Então, assim, é um presente do universo, assim, muito maravilhoso. Eu tive essa bênção, esse presente. E, enfim, sabe o que que eu acho, Bruno? Que a gente poderia, se você quiser falar mais, você pode falar, mas não vou poder continuar nessa live, a gente pode tentar encerrar. Eu acho Isso, que a gente poderia perfeito. deixar marcado já para o próximo domingo essa nossa live. O que que você acha? Pode ser, tranquilo, Pra gente tranquilo. fazer, porque eu tenho várias perguntas que eu não consegui fazer. Eu também tenho, quero falar um bocado de coisa. Também quero falar um bocado de coisa. Ou então, a Ainda gente. tá tarde, ainda tá tarde. Eu tenho que ir no mercado ainda. Eu tenho que ir no mercado também. Tá. Se você quiser, a gente pode até na terça-feira, eu não tenho live. Se você quiser, a gente pode marcar a terça agora. Eu vou olhar como é que tá minha agenda terça, que eu não lembro aqui agora. E a Aí gente. eu te falo, a Tá. gente combina, Você quer falar viu? alguma Mas deixa eu coisa? me despedir. Quer concluir alguma coisa antes de Quero, encerrar? sim, sim. Eu quero só esclarecer o que eu falei na minha fala anterior com relação ao sono REM e NREM. Então, a droga psicotrópica, o Rivotril, por exemplo, não permite atingir o sono profundo, que é o sono REM. Tá? Então, se não tem um sono REM, que é o sono profundo, você não consegue descansar. Você acorda muito mais cansado e a privação do sono pode até causar morte. Entendeu? Então, eu queria dizer para vocês que eu agradeço pelo tempo aqui, tá? Agradeço por me permitir entrar em sua casa, falar com sua família, falar com você de pontos que eu gosto muito de falar. Quero dizer que eu estou à disposição aqui, quem quiser conversar comigo, quem quiser falar comigo, contar casos, eu adoro conversar também. Agradecer a você, Índia, tá? Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que entrou na minha vida assim agora, sabe, já chegou assim, falando um bocado de coisa, abrindo minha mente também, minha consciência. Você é uma pessoa muito importante para mim também, então agradeço muito essa relação que a gente está começando a desenvolver agora. Espero fortalecer ainda mais, tá? Eu tenho a aprender muito com você, eu Imagina! tenho muito a aprender com Não, você. Então, imagina, Bruno. Olha, eu tenho tantas perguntas para te fazer ainda. Você já respondeu várias. Eu acho tão importante, porque assim, eu sou uma pessoa que eu trago aqui para trocar com as pessoas da minha experiência. Tudo bem, claro que eu confio na minha experiência, claro que elas são reais, claro que elas fazem sentido, mas conversar com você valida muito essas experiências, sabe? Então, assim, eu te agradeço profundamente esse seu conhecimento, a sua experiência, todos os seus diplomas servem para validar a experiência das pessoas que estão à sua volta também. Nessa conversa, a gente consegue se validar, percebe? Porque a experiência valida o diploma e o diploma valida a experiência. Eu acho que são coisas que andam junto. E a gente recebeu, foram 2 lives praticamente, muita gente participando, muita gente fazendo pergunta, agradecendo. Eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui nessa grande roda de cura, porque é uma grande roda de isso, cura. isso. E a energia de cada pessoa está contribuindo para essa conversa ser tão transformadora. Então, eu agradeço a cada um que esteve aqui com a gente essas quase 2 horas de conversa. E te agradeço muito, Bruno. Gratidão, gratidão. Oi, Inga, obrigado, agradeço. Eu quero deixar só indicado para vocês esse livro aqui, ó, A Doença como Caminho, tá? A Doença como Caminho. É um livro legal também, tá? Quem quiser depois adquirir, é um livro muito bom. Então, agradeço a vocês, um beijo na alma, um beijo no coração. Quem puder, fique em casa. É, Ingra, um prazer, Ingra. Manda muito um beijo para seu pai, para sua mãe, bom. tá? Falei que mandei um abraço para eles. Fica com Deus, se cuida, tá? Amém, Estamos juntos. amém. Pra você Amém. também, amigo. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau.